O Supremo Tribunal Federal derrubou as emendas de relator por 6 votos a 5. Os ministros consideraram que o uso dessa ferramenta fere a Constituição. A repórter Yasmin Costa tem os detalhes. Os ministros do Supremo Tribunal Federal finalizaram o ano judiciário com um julgamento que mexe com todos os poderes. Por 6 votos a 5, ficou decidido que o uso indevido das emendas de relator é inconstitucional. Ao apresentar o voto, o ministro Ricardo Lewandowski acompanhou a relatora, a ministra Rosa Weber, e consolidou maioria no sentido de que a falta de transparência do chamado orçamento secreto viola a Constituição Federal. Lewandowski afirmou que, apesar dos esforços, o Congresso Nacional não conseguiu se adequar às exigências de transparência. Considerando o atual estado da questão em debate nesses autos, ainda que reconheça os avanços alcançados com a aprovação da resolução número 3 de 2022, sobretudo por atender a algumas preocupações ventiladas pelos meus pares no curso desse julgamento, quanto a maior transparência, proporcionalidade e generalidade na alocação das emendas do relator geral, Entendo que os vícios apontados nas iniciais das ações sob julgamento continuam persistindo, pois a sistemática ainda vigente para a distribuição das verbas orçamentárias afrontam as normas constitucionais que regem a matéria, colidindo em especial com o princípio republicano, o qual encontra expressão, dentre outros, nos postulados da isonomia, legalidade, moralidade, publicidade, impessoalidade e, sobretudo, eficiência, que regem a administração pública. Além de Lewandowski e Rosa Weber, também votaram pela inconstitucionalidade das emendas de relator os ministros Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Com a decisão do STF, as emendas de relator só podem ser usadas para fazer ajustes e correções técnicas no orçamento e não mais para criar novas despesas e investimento. O Congresso Nacional agora vai ter que ajustar o orçamento, levando em conta essa decisão do Supremo. É isso, para comentar esse que é um dos assuntos mais importantes do dia, Amanda Klein e Coronel Tadeu, sejam bem-vindos, ótimo dia para vocês. Eu começo pela Amanda. Amanda, como você viu esse posicionamento da Suprema Corte? Lhe surpreendeu esse voto de Ricardo Lewandowski, justamente depois de sexta-feira ele ter sinalizado que aquele projeto de resolução aprovado pelo Congresso atendia pelo menos em parte os anseios dos ministros da Suprema Corte? Gostaríamos de escutá-la. Acho que o seu microfone está fechado. Nossa. Bom dia, pessoal. Bom dia. Agora sim. Acho que surpreendeu não só a mim, mas a todos, principalmente aos parlamentares. Até conversando aqui com alguns deputados no grupo do WhatsApp, eles falavam que o pessoal do Centrão está até agora tonto. Mas primeiro, bom dia a você, Daniel, Elisângela, deputado Coronel Tadeu e a nossa audiência maravilhosa aqui da Jovem Pan. Isso muda completamente a configuração, o eixo de poder e o tabuleiro político às vésperas da inauguração do governo eleito de Luiz Inácio Lula da Silva. Acho que a pergunta que fica agora é se Arthur Lira e o Centrão vão retalhar o governo eleito e como vão retalhar o governo eleito. Possivelmente até como iriam retalhar o judiciário. O Elmar Nascimento, que é o relator da PEC da transição, já havia dito numa entrevista há alguns meses que se o judiciário, se o STF mexesse com os parlamentares nesse assunto das emendas do relator, do orçamento secreto, seriam retaliados, haveria algum tipo de ingerência, de retaliação também do Congresso em relação ao Poder Judiciário. Isso não sabemos o que vai acontecer. E veremos também o que vai acontecer agora na PEC da transição, que pode ser a primeira medida muito fática e concreta que tem a perder o governo eleito. Num primeiro momento, eles ficaram todos muito atordoados, lá os deputados, o Lira e o Pacheco se reuniram rapidamente, depois houve uma reunião do presidente da Câmara com alguns líderes, acho que o Pacheco também, na tarde dessa segunda-feira, o deputado Coronel Tadeu certamente pode falar melhor do que eu, mas tentando achar uma forma de preservar, de salvar aqueles 19 bilhões e meio de reais que já fazem parte do orçamento do ano que vem. Eles estavam reservados para as emendas do relator, as chamadas RP9, que foram derrubadas pelo Supremo. O que fazer com esse dinheiro? Aí o Marcelo Castro, que é o relator do orçamento desse ano, o senador, veio com uma alternativa em comum,
um consenso achado ali com Lira, Pacheco e outros, de que eles iriam para emendas de comissão, principalmente, possivelmente emendas de bancada. Emendas de comissão são aquelas comissões, Comissão da Educação, Comissão da Saúde, de temas nacionais, que são de interesse público e tem regras mais transparentes do que o do orçamento secreto, não foram derrubadas pelo Supremo. Esse dinheiro poderia ser usado para isso. Não sei se vai haver alguma outra alternativa costurada, porque agora faltam poucos dias para terminar o ano, o orçamento vai ser votado, tem que ser tudo muito ágil. Mas eu acho que a implicação é mais para frente, principalmente. Primeiro, o Arthur Lira já vinha fazendo algumas análises de que isso dificultaria a formação de uma base aliada para o governo eleito. Por outro lado, tira poder de quem? Do próprio Arthur Lira, que usava, um dos presidentes da casa, mas principalmente do Arthur Lira, que usava muito a distribuição dessas verbas, desses recursos, para fomentar, para incentivar, para contemplar beneficiários e aliados com 100 milhões, 200 milhões, 50 milhões de reais em emendas, e agora esse poder fica muito mais restrito. Ninguém imagina, a essa altura do campeonato, que surja um outro concorrente competitivo para fazer frente a Arthur Lira na presidência, na eleição à presidência da Câmara no ano que vem. Todo mundo sabe que ele continua sendo todo poderoso. De qualquer forma, esse poder foi diminuído. E aquele eixo de poder que também havia mudado desde a aprovação dessas emendas de relator, que transferiram uma grande parte do poder sobre o orçamento do Executivo para o Legislativo, isso volta a ser talvez uma relação mais equilibrada. Então, de alguma forma, os poderes voltam para os seus quadrados e talvez no médio e longo prazo isso salve, deixe muito mais republicana e fácil a negociação entre o Poder Executivo e o Poder Legislativo, porque o que nós tínhamos na prática era quase que um parlamentarismo orçamentário, em que o Legislativo assumia cada vez mais prerrogativas e mais poder sobre o orçamento, já era responsável pela alocação de 1/3 das verbas discricionárias, que é aquela verba que o poder, que a União tem livre para gastar. Com essa decisão do STF, por mais dolorosa e por mais atordoamento que possa causar agora, de alguma forma devolve os poderes para os seus respectivos lugares e para as suas respectivas funções e atribuições. Coronel Tadeu, agora a sua análise. Bom dia, Elisângela, Daniel, bom dia, Amanda, bom dia para todos aqueles que nos assistem. O poder político e financeiro muda de mão, de uma forma muito tardia, porque nós estamos, digamos assim, o Poder Executivo está sofrendo 3 anos na mão da Câmara dos Deputados e do Senado por conta desse assalto que foi feito ao orçamento. No início foram de 15 para 16 bilhões, isso foi de 19 para 2020. E isso fez falta para o governo federal para poder implantar alguns programas e realizar alguma coisa de bom para o povo brasileiro. Com a alegação de que seria uma distribuição mais justa de verba, isso também não aconteceu. E faltou a transparência. A transparência era simplesmente dizer qual é o parlamentar, senador ou deputado, que está fazendo uso desse dinheiro. E olha que várias vezes o Congresso foi alertado disso. Eu digo tardio porque se passaram 3 anos para se fazer essa correção. Só que agora, curiosamente, no momento em que o Lula deverá assumir o poder, lhe é devolvido quase 20 bilhões de reais. Esse dinheiro é do Executivo e vai ficar do Executivo. Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, nesse momento, perdem esse poder mesmo. E podem ter certeza que eles vão encontrar uma outra forma de arrastar o Executivo para debaixo das asas deles, até porque todas as pautas vão ter que tramitar dentro da Câmara e do Senado. Esse acordo ele vai ter que existir. Muito provavelmente, nós vamos ter o que tínhamos de 2003 até 2016. A negociação de cargos, a negociação de ministérios, a negociação de contratos, secretarias, diretorias, presidências e tudo mais. Ontem mesmo a gente já via novamente o MDB fazendo pressão por 2 ministérios e querendo até o 3º. E entrou nesse jogo dos ministérios também o outro partido, União Brasil. Curiosamente, esses 2 partidos têm mais de 40 deputados. No momento em que precisa se alcançar uma votação de 308 votos,
E essa votação vai acontecer daqui a pouco, porque daqui a pouco vai ser realizada a sessão na Câmara dos Deputados para discutir justamente a PEC de 145 bilhões de reais. E o governo quer esse dinheiro a todo custo. Então, perde o Lira e perde o Pacheco esse poder político, mas o poder ainda está na mão do Lira, porque é ele que tem que entregar esses votos. São 308 votos que ele vai entregar e eu tenho certeza que isso não vai ser de graça.